Nuage. It's everywhere. Então, pessoal, esse é nosso webinar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de governança de cloud. Então, quais são os principais problemas ali que as empresas vêm enfrentando nessa questão da governança? O que a gente pode fazer para ter mais visibilidade e controle? E como que a gente pode também fazer isso sem necessariamente comprometer a empresa ali e a agilidade do negócio? Meu nome é Naira Janaína, eu sou arquiteta de soluções aqui da Nuage, sou especialista principalmente na parte de IA generativa e nessa parte de cloud native mais específica. Falando um pouquinho sobre quem é a Nuage, hoje a Nuage é uma das principais parceiras da AWS, tá? Nós somos parceiros aqui de nível advanced, sendo top 3 Brasil e top 10 de toda a América Latina. Nós tratamos aqui principalmente com a questão do AI First, então todo o ecossistema Nuage, tudo que é relacionado à empresa em si, nós trazemos essa questão da inteligência artificial aqui atrelada a essa nossa missão. Hoje nós temos aqui, né, nós acreditamos no propósito transformador massivo, então nós acreditamos que através do poder da tecnologia nós iremos transformar toda a sociedade. E por nós sermos, né, também esse parceiro Advanced da AWS, hoje nós temos aqui 8 competências da AWS que atestam que a questão da nossa expertise com vários serviços da AWS ali, né, com os pontos principais de cases entregues, e também a questão de entrega, como, por exemplo, de RDS, CloudFront. Então, a AWS hoje ela nos atesta com essas inúmeras certificações e as certificações dos nossos profissionais também. Nós hoje também temos mais de 50 produtos estruturados, distribuídos em 10 frentes estratégicas aqui, que tratam ali desde a parte de cloud até a parte de IA, a parte de segurança, FinOps. Então, todos esses pontos nós atendemos aqui dentro da Nuage. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da governança em cloud em si, vamos trazer um pouquinho sobre o contexto do que é essa governança, os pilares, a questão dessa governança na prática, tá? De como que a gente pode fazer isso ali dentro do nosso ambiente. E por último, a gente vai trazer essa visão aqui dos agentes da Nuage. Então, basicamente, o que é a Cloud AWS, né? Hoje a AWS ela oferece, né, uma estrutura sob demanda ali para que você consiga pagar conforme o uso e utilizar os serviços ali dos mais diversos tipos. Então, desde a questão de uma hospedagem de site até a criação de um banco de dados, criação de agentes de inteligência artificial, questão de serviços de segurança. Então, todos esses pontos aqui a gente consegue abranger dentro da Cloud AWS. Hoje a AWS é uma das plataformas de nuvem mais adotada e mais abrangentes do mundo todo, muito por conta dessa infraestrutura global. Então, hoje a AWS ela tem 34 regiões e 108 zonas de disponibilidade, o que faz com que ela tenha presença global, né? Então, pontos espalhados pelo mundo inteiro. Nós, inclusive, temos uma região aqui, né, no Brasil, que é a região que está hospedada atualmente em São Paulo. A AWS ela tem um método de responsabilidade compartilhada, então, tanto o cliente cuida da questão ali do que ele tem de acesso à nuvem, do que ele tem ali de atualizações, então, da aplicação dele, seja do banco de dados, e a gente tem também a visão da responsabilidade da AWS, então, tudo que for relacionado a hardware, a questão de patches, a AWS ela traz aqui para que você tenha essa questão desse gerenciamento facilitado. E aí, se a gente for citar um pouco desses benefícios da cloud, então, questão de economia, a partir do momento que a gente troca ali CAPEX por OPEX, a visão de economias de escala muito massivas também, então, quando você deixa, por exemplo, de adquirir um parque computacional todos de uma vez, fica financeiramente pesado, né, muitas das vezes, então, a gente consegue ter essa economia em escala, porque você paga conforme o uso, a questão de capacidade, agilidade, velocidade e principalmente um ponto muito importante que é a questão da disponibilidade. Então, se, por exemplo, o seu servidor está ali, mas por algum motivo caiu a energia aí na sua empresa, no seu estabelecimento, você não fica sem acesso às aplicações por conta de estarem hospedados aqui na cloud. E aí a gente traz alguns números muito bons aqui também de serem comparados, né, de serem vistos. Então, hoje, 73% dessas empresas de cloud, elas operam sem nenhum tipo de estratégia formal para a governança. Então, como a gente teve esse boom muito grande na pandemia de muitas empresas saindo do físico, migrando para a cloud, muitas dessas empresas ainda estão se adaptando nesse processo aqui de governança. Cerca de 35% do gasto de cloud
é desperdiçado por falta de otimização. Então, de você fazer um right size de máquinas, um assessment aprofundado, 99% dos incidentes de segurança na cloud são causados por erro de configuração. Então, às vezes, é aquela insegurança, né? Será que a partir da migração para a cloud, eu vou estar realmente em um ambiente seguro? A cloud, por estar na internet, será que não vai aumentar o risco dessas invasões? Não vai trazer para mim malefícios? E aí a gente traz, né, que na maioria desses pontos aqui que a gente tem de incidentes na cloud, os erros, em sua grande maioria, são erros humanos. E a gente tem também a visão aqui das empresas, né? Então, quando se adota a cloud, a gente tem uma visão de agilidade aqui e de escala também dessas empresas com governança estruturada de até 3 vezes. E aí, trazendo aqui o que acontece, né? A problemática central do nosso webinar. O que pode acontecer se eu não tiver uma governança estruturada aqui dentro da minha empresa, né? Esses aqui são alguns cenários reais que nós trouxemos ali, tanto conversando com os nossos clientes, quanto também projetos que a gente atua no nosso dia a dia. Então, custos fora de controle. Quem que cria ali, por exemplo, as máquinas EC2 dentro daquela conta? Quem que cria os bancos de dados? Quem que gerencia isso? Então, a gente tem, às vezes, custos fora de controle, porque são muitas pessoas sem nenhum tipo de controle ali, por exemplo, mexendo nos pontos principais da cloud. Então, a gente trouxe até um exemplo, né, de EC2 ligado a 6 meses sem uso. Então, dev do mesmo tamanho de prod. Então, a gente precisa gerenciar essas máquinas aqui para que no final a gente tenha tudo isso centralizado, se tem a visão do controle. Brecha de segurança silenciosa. Então, se a gente tem algum ponto de segurança ali que não é investigado e acaba abrindo portas para invasões. Isso pode também acarretar a questão de custos a mais dentro desses incidentes. Operações como caixa preta, então sem um CloudTrail ali para rastrear a questão das trilhas, sem dashboard, sem nenhum sinal de alerta. Então, tudo isso aqui conta para essa parte de governança de cloud. A visão de ambiente sem padrão, então, se você não tem uma governança ali de quantidade de contas, de recursos sem tags, recursos mapeados, VPCs, então toda essa visão de desorganização do ambiente causa também essa questão da não visibilidade dos recursos totais e a ausência de governança, consequentemente, refletindo no aumento de custos. A visão dos incidentes também, que viram crises manuais, então, se você não tem um book, um playbook ali dentro dessa conta, é capaz que o mesmo incidente ele possa ocorrer mais de uma vez, e aí é resolvido ali como forma preventiva, mas que quando não é documentado, isso vira um ciclo infinito. As visões dos pilares, né, de uma governança sólida. A gente tem 5 pilares aqui, então, gestão financeira, segurança, a visão de compliance, automação e observabilidade. Esses são os 5 pilares que a gente precisa analisar sempre para que a gente consiga entender qual o tamanho desse problema, dessa ausência de governança. Então, falando um pouquinho dessa visão da gestão financeira, né? Quando o custo ele não é gerenciado ali dentro da conta, e aí acaba que esses custos eles sobem sem essa visão da previsibilidade. Então, alguns pontos comuns, por exemplo, EC2 e RDS rodando sem uso há semanas. Ah, que eu abri essa máquina aqui apenas para fazer um teste, para subir uma aplicação temporária, e essa máquina ficou ligada. A visão de trabalhar novos projetos sem um custo, sem uma visão de tag de cost allocation. Então, por exemplo, vou iniciar um novo projeto de vou tratar isso como uma POC. E aí eu subi todos os recursos, mas eu nem sei quanto que eu gastei porque não era um ambiente tagueado. Isso também foge do que é boa prática de gestão financeira. A visão do ambiente também de dev stage, então, a gente separar qual que é a conta principal de produção, conta PR, conta de dev stage, isso também influencia na questão da gestão financeira. E a visão também de não configurar nenhum budget. Então, já conhecendo o seu ambiente ali, projetar alertas, projetar ali a questão de notificações para esses budgets, de fazer essa questão da computação otimizada, então, fazer esse right sizing automatizado aqui, para que ele consiga ser feito, por exemplo, de 15 em 15 dias, de mês em mês, para que se possa ser investigada aqui a visão do alto consumo. Saving plans também são pontos importantes aqui na questão da governança, então, da gente conseguir trazer aqui essa reserva, né, de instâncias para economia até 72%, que a gente chama justamente de saving plans, e a visão também de detecção de anomalia de custos. Então, a própria AWS tem várias ferramentas de machine learning, de inteligência artificial, que detectam essa parte aqui da anomalia de custos.
A visão de segurança da gente também entender que a questão dos incidentes, né, evitar tudo isso. Então, a identidade de acesso, da gente conceder ali para o usuário apenas o acesso que ele precisa, de trazer ali para essa conta também a separação de usuários em si, que às vezes a empresa coloca todo mundo em um usuário único, e aí a gente não consegue detectar esses acessos. A visão de detecção de ameaças, então serviços como o Guardar, Security Hub, o Inspector, todos eles são importantes dentro da conta, porque são eles que vão identificar essas ameaças e anomalias. E a visão de trabalhar também com criptografia. Então, serviços como o S3, ABS, RDS, eles por si só já têm essa visão da criptografia nativa, perdão, e aqui a gente já consegue fazer essa questão da projeção de dados. Aí aqui a gente tem um insight, né, já trazendo essa visão da prática também. Então, o Guardar, ele custa em média de $1 a $3 de conta por mês, para que ele detecte ataques que, quando são feitos, né, quando são efetivados com sucesso, eles custam milhares. Então, às vezes, é muito melhor a gente gastar um pouquinho com esses serviços do que a gente precisar de um plano de contingência ali depois que esses ataques são feitos. O pilar 3 é a visão de regras de compliance, então, da gente colocar aqui frameworks regulatórios, então LGPD, PCI, ISO, todas essas regras de proteção de dados ali que ajudam a gente a fazer esse controle. A estruturação de multiconta, então, geralmente a gente coloca ali como uma conta raiz, e aí a gente vai descendo, né? Questão de staging, dev, security log, para que a gente consiga separar os serviços e ter essa noção aqui da utilização deles e da questão dos custos. Fazer uma conta de segurança isolada também, para caso a gente tenha algum ataque ali, não necessariamente essa conta de segurança ser afetada. Trazer também a visão do AWS Config, que é um serviço da AWS que ele traz essa parte de compliance em tempo real. Então, ele já traz a visão de regras, já traz ali regras customizadas também para que elas sejam aplicadas nessa conta. E a visão dos guardrails também, que a gente consegue utilizar tanto como preventivos, então, antes que essas ações, né, maliciosas aconteçam, quanto também da questão dos detectivos. Então, dentro dos preventivos, a gente bloqueia, por exemplo, que ninguém pode usar recursos do S3, que lá tem dados sensíveis. E já os detectivos identificam o que saiu. Por exemplo, abriu um bucket S3 para a questão da rede pública. A gente já notifica ali a equipe para ficarem cientes que algo fugiu do controle. O pilar 4 seria a visão de automação, então eu vou até falar um pouquinho depois sobre a visão de agentes autônomos, mas a gente traz a visão de infraestrutura como código, de usar o CloudFormation, a questão de um Terraform ali, para que a gente consiga pegar todas essas configurações de boas práticas da conta e já subir esse ambiente versionado, já num Git ali com o CI/CD, para que a gente tenha essa visão panorâmica aqui do que está sendo colocado, né, na esteira de desenvolvimento. A visão do AWS System Manager também, para que a gente consiga, por exemplo, colocar packs automatizados, definir janelas ali para essa questão das atualizações, utilizar o Sessions Manager ali para fazer um acesso seguro, a visão da EC2 via browser, trazer também a automatização de documentação, como eu citei antes, né, da gente pegar tarefas que já aconteceram, incidentes, e documentar para que a gente possa utilizar depois. A gente tem também a visão da autorremediação em ação. Então, por exemplo, se a gente pegar, ele traz até os exemplos aqui claros, né? Se a gente pegar um S3 público, o próprio config, ele já faz essa detecção, o Event Bridge dispara, e aí, a partir daquela linha ali, né, daquela sequência de eventos, a gente já resolve essa questão da notificação da equipe. Do mesmo jeito, usa CMFA, um EC2 sem necessariamente ter uma tag de projeto. Então, tudo isso aqui a gente consegue remediar também. A visão de princípio fundamental, então, tudo que for provisionado em produção, ele também deve passar por esse Terraform e pelo pipeline, até para que a gente também tenha essa questão de diminuição de erros humanos. A visão do Cloud Checker também, hoje o Cloud Checker é uma ferramenta muito utilizada para essa parte de observabilidade, porque ele traz os pontos que a gente citou, então, tanto de métricas, logs, rastreamento ali, ponto a ponto do que a gente tem, do que os usuários fazem na conta. E aqui ele traz um stack de observabilidade por trás dele, toda a AWS. Então, todas as informações que ele pega ali por trás é a visão de métricas CloudWatch, o AWS Config com o CloudTrail, o X-Ray para a questão das aplicações, Cloud Explorer e a questão de budgets. Então, todos esses pontos aqui a gente consegue
abranger dentro dessa stack de observabilidade. E aí, quando a gente tem uma plataforma que faz tudo isso de forma muito mais rápida e automatizada, a gente ganha também, tanto na questão de proatividade, né, ali de tempo, quanto da questão de rastreabilidade. E o próprio Cloud Checker, né, para quem nunca teve a oportunidade ali de conhecer, ele traz para você sugestões de como que você pode resolver aquele problema. Então, você tem um EC2 superdimensionado, recomenda trocar para um EC2 família tal, instância tal. Então, ele já traz essa visão aqui para a governança. E aí, aqui dentro da Nuage, a gente tem o que a gente chama, né, dos nossos agentes aqui operacionais. Então, a gente, a partir do Bedrock, a gente desenvolveu esses agentes aqui que se conectam a essa conta AWS, e a partir dessa conta ele analisa recursos, identifica problemas, e aí ele faz essa devolutiva aqui para que você consiga, por exemplo, fazer perguntas por linguagem natural. Então, qual a maior EC2 que eu tenho na minha conta? Tem alguma EC2 superdimensionada? O agente ele traz aqui em segundos essa parte dos dados reais relacionados ao ambiente. E aqui a gente também tem rotinas agendadas. Então, a gente consegue programar relatórios, tanto diários, semanais, mensais e anuais, por exemplo, para que a gente tenha essa visão completa de custos, segurança, inventário, sem que necessariamente você tenha que entrar na conta ou ver uma fatura ali para ter essa visão. Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de 6 agentes especialistas em um orquestrador, né? Então, tudo isso daqui está centralizado nesse nosso agente de IA, mas cada um desses especialistas aqui faz algo diferente. Então, a gente tem, por exemplo, o agente de FinOps, que procura a parte ali de recursos ociosos e busca a redução de custos. O agente de cloud, que traz o inventário completo do que você tem de infraestrutura na AWS, o que você consegue aqui, trazer de rastreamento. A visão do agente também de segurança, então o próprio agente ele já consegue trazer ali pontos de segurança, o que dá para priorizar ali dentro da resolução de ameaças, né, para não ocorrer um incidente. A visão do próprio arquiteto da AWS, então, ele fornece essa visão do assessment periódico de acordo com as melhores práticas, com os principais pilares da AWS. O que a gente chama também de Deep Search, então a gente consegue fazer uma pesquisa multifonte para gerar essa base de conhecimento interna e responder as perguntas, né, que existem tanto que exigem tanto de conhecimentos internos quanto de mercado e da própria AWS, e a visão também de portfólio. Então, por meio dele, você mesmo consegue estar fazendo essa visita aqui ao portfólio no AGT. E aí, basicamente, é isso que a gente tem, tá? De governança, claro que em cada um desses pilares aqui a gente consegue aprofundar um pouco mais, a gente consegue trazer mais pontos também para a visão de debates, para a visão de conversas, mas principalmente sobre essa parte dos agentes aqui, se quiserem aprofundar algum ponto, se tiverem alguma dúvida, a gente deixa os contatos aqui, tanto o meu LinkedIn, né, como arquiteta de soluções, a gente pode bater esse papo, quanto também da parte aqui da Nuage em si. Então, a gente deixa o LinkedIn aqui da Nuage também, para que você consiga acessar e para que você também possa tirar suas dúvidas e bater um papo com a gente por lá. E aí, temos algumas pessoas online aqui. Se vocês quiserem, também a gente tem um chat aqui ao lado para deixarem dúvidas, para tirarem pontos aqui. Então, podem ficar à vontade para que a gente possa discutir também um pouquinho sobre essas soluções. E aí, a gente está ouvidos aqui para vocês.
Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para chamar para a gente bater um papo ou esclarecer qualquer ponto. E aí, esse webinar ele vai ficar gravado também, vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, qualquer dúvida, vocês podem revisitar a gravação aí e consultar também a gente para qualquer ponto, tá bom? Obrigada, pessoal.